Igreja Missionária Fogo do Espírito Santo, Monte das Oliveiras, aqui de qual fala o pastor Jacó, trazendo a palavra, uma mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus tão poderoso, tão grande, né, tão misericordioso, tão compassível, um Deus que traz esperança, longanimidade para todos nós. Hoje estamos aqui, né, gravando esse vídeo, homenagem a Deus, pedindo que Deus venha nos dar saúde, força, proteção, né? Que Deus ele é grande, Deus ele tem dado muita força, né? Para aqueles que estão no Senhor, e queremos, né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus venha abençoar os empresários, que Deus venha abençoar os microempresários, que Deus venha, né, fazer crescer os donos de mercearia, que Deus venha fazer crescer os comerciantes, que Deus venha fazer crescer os comerciários do nosso país. Deus ele é grande, Deus ele é poderoso, Deus é bondoso, Deus transmite a paz. Todos que se alimentaram da palavra de Deus também venham a ter, né, grandeza, prosperidade com o Senhor Jesus, e venha todos estar na presença gloriosa do Altíssimo Deus. Igreja, nós temos um compromisso todos os dias com Jesus. Antes de tudo, eu peço que vocês dêem uma assinada, que vocês dêem um like, que vocês façam parte, né, dos nossos programas ao vivo, né? Tem a missionária Eloá, que também traz uma mensagem linda, com lindos louvores, uma voz maravilhosa, uma pessoa que tem também um conhecimento enorme da palavra do Senhor. Tem esse de qual nos fala o pastor Jacó, que também transmite gloriosa presença, o genuíno de Jesus, né, a palavra gloriosa do Altíssimo Deus. Que venha todos se alimentar da grandeza, né, da prosperidade, do amor de Deus, que isso é muito bom, que isso é muito, né, gratificante, a gente está a cada dia, né, na presença gloriosa do Altíssimo Deus, e também lendo a palavra de Jesus, né, fazendo também a notoriedade daquilo que Deus tem ensinado, que é sua palavra, seu evangelho, e seguir, né, a gente tem aquele compromisso, né, pelo menos eu, o pastor Jacó, tem um compromisso genuíno com a palavra de Jesus. Mas não é só com a palavra de Deus, também é praticar e viver e ter seriedade com aquilo que você está aprendendo de Jesus. Deus ele é um ator muito importante na nossa vida, porque ele ensina, disciplina e traz a gente para junto dele, né? E ali ele ensina a gente a viver a cada momento da vida, né, com o seu conhecimento, com a sua disciplina, com o seu falar, com o seu viver. Então, Deus fala que aqueles que vivem na disciplina dele, aqueles que aprendem genuinamente o seu evangelho, aqueles que aprendem sua palavra, aqueles que vivem no caminho dele, não há condenação. Então, hoje a gente estamos lendo uma palavra muito importante. Está lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Por que nenhuma condenação, igreja? É muito fácil ou não? Não, não é fácil. Também não é difícil. Também não é impossível. Mas precisamos saber por quê, né? O apóstolo Paulo, ele fala aos romanos que eles voltassem a viver com Jesus, para que eles não tivessem nenhuma condenação, não é? Então, a gente precisamos também de ler, de saber por quê. Porque a gente falando deixa para trás muitas coisas maravilhosas que Paulo, Deus e os romanos, Jesus Cristo, ensinou, falou, não é? Vamos lá? Vamos saber melhor do que está escrito na nossa Escritura Sagrada, aonde está aqui. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação, ó poder do Espírito. Quer dizer, nenhuma condenação há no poder do Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele não procede de nenhum tipo de condenação. Então, quando Deus se refere que não há nenhuma condenação no poder do Espírito,
não é os espíritos, é o espírito. Por quê? Isso é uma palavra que precisa ser analisada. E muito bem analisada e muito bem prestada bem atenção. Por que nenhuma palavra, por que nenhuma condenação há no poder do Espírito Santo? Porque ele é santo, já está dizendo, ele é santo. Ele não tem nenhuma condenação. Então, para nós estar firme, também nós devemos se despojar das condenações. Aquilo que impõe nós ser condenado. Sim ou não? Tá? Então, não é obrigado a especificar o que é condenação, o que foi, o que é, o que deixa de ser. Você sabe que Deus não bebe. Você sabe que Deus não fuma. Você sabe que Deus não usa droga. Você sabe que Deus não traiu ninguém. Então, se você está fazendo tudo isso, já é suficiente para você entender que você está sendo condenado. Sim ou não? É como a missionária fala, se você não está fazendo nada que lhe a condene, para que você ter medo? Para que você está temendo? Para que você está se escondendo? Parabéns. Quer dizer, a missionária está dizendo, e Deus é mentiroso? Deus não é mentiroso. Então, se eu estou na igreja e estou praticando as tais coisas, eu não estou me santificando. Eu estou sendo o quê? Um condenado. Eu estou sendo o quê? Um mentiroso. Eu estou sendo o quê? Um precursor do erro. Vamos ver isso lá no livro para a gente entender. Sei lá. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Alguém perguntou, mas por quê? Aí o apóstolo Paulo chamou e disse, porque vocês estão no pecado. Vocês não estão fazendo o que manda o regulamento, o que manda o Espírito Santo. Vocês leram o que fala do Espírito Santo? Não. Vocês sabem que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é santo, ele é poderoso, ele não mente, ele é verdadeiro. Ele está dizendo que não faz, ele não muda, não muda. E você está mudando. Você está fazendo o que não deve. Se ou não, ou glória. Vamos lá. Pecado é da morte. Porquanto o que fora impossível, a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, né, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne ao pecado. Quer dizer, nós temos gratuitamente o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos a semelhança de Cristo e templo e morada do seu Espírito. Sim ou não? Então, quando eu faço da minha carne pecaminosa, eu não tenho o Espírito Santo. Vou ser condenado tocante ao pecado da carne. Entende, igreja? E fica distante de Deus. E tudo que eu faço não é de acordo de Deus, e sim da carne. Por este motivo, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, tocante pecaminosa. Ou seja, Deus ia tocar na carne pecaminosa de alguém para lhe curar, para lhe ter um milagre, para lhe salvar, para lhe levar adiante, para lhe ter ali o batismo, a remissão de pecado. Então Deus enviou seu Filho no mundo para isso.
peca, já está pecando. Ah, sim, senhora. Sim, senhora. Pois é. É isso mesmo. Parabéns. Sim, senhora. É isso mesmo. É tocante, já está dizendo, né? Se manter longe da carne pecaminosa, para não tocar. Justamente isso mesmo. A palavra tocante, ela vem desse estilo. Quer dizer, Deus, ele nunca estava junto de quem? De quem era pecaminoso. Ô, pastor, mas ele não salvou a prostituta, ele não. Oi, peraí. Você já tá. Aí você tá mudando o negócio. Aí você tá querendo se esconder, né? Pecou só, como ele foi salvado. Justamente, e não tocar nem alisar, né? Isso. Isso aí, parabéns, justamente. Então, quando um homem está alisando uma mulher, ele não está salvando ela. Ele está tocando em quê? Na carne, o que eu não vi, pecaminosa. Então, tocante ao pecado, Deus, ele não tocou no pecado. Ele era carne, mas não era pecaminoso. Ele toca para curar. E quando ele toca, ele diz, em nome de meu Pai, seja curado. A liberdade. Pois é, isso aí. Vamos lá. O seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Ou seja, agora chegou a hora difícil, vai doer, mas tem que dizer. O preceito da lei é que todo juiz, promotor, delegado e policial, ele é para ser perfeito. Por quê? Ele vai nos conduzir a uma condenação como réu. Mas como pode a lei ser perfeita, cheia de furo, de buraco, e me conduzir e só me condenar e eles não? Deus quer dizer isso? É o que mais nós vemos hoje, é uma lei condenativa, é uma lei que explora, é uma lei que julga, é uma lei que não é julgada. Como fica, missionária? Fica que a condenação do papai vai vir, né? Parabéns, obrigado. Se a terra não pode com ele, o céu pode. Gostei. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andarmos segundo a carne, mas segundo que o Espírito. Por quê? Alguém pergunta, por quê? Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o poder da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém, minha filha? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, fiquem todos na paz, felicidade, grandeza e prosperidade. Que Deus venha dar a cada um a paz e a grandeza e a misericórdia, e viva essa palavra. Procure saber onde você não está agradando a Deus e volte enquanto é tempo. Aqui de qual fala o pastor Jacó, parabéns, uma paz e uma luz, e grandeza e felicidade a todos. Cura e milagre e prosperidade, tudo procede da boa vontade de Deus com nós. Amém?